Eu acredito que a primeira coisa que você vai fazer quando você tem dinheiro, bastante dinheiro, não é ir para tão longe. Né? O máximo que você vai ali é para Parnaíba, né? Às vezes tem um dinheiro, você vai ali para a praia, dá uma banhada no mar e volta. Mas não é tão longe. Mas a Bíblia vai dar ênfase à terra longínqua. Ele fez isso justamente porque dentro daquela cidade, dentro daquela comunidade, ele já não era mais respeitado. Justamente por conta que ele desrespeitou seu pai. Você sabe como é forte essa palavra? Ao ponto dele chegar para o seu pai e falar assim: pai, dá-me a parte da herança. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, qual é o momento que nós ganhamos uma herança? Pode responder. Quando alguém morre. Naquele momento que ele está falando, pai, me dá uma parte da herança, é a mesma coisa que ele está falando para o seu pai, dizendo: pai, eu não considero o senhor mais um homem vivo. Para mim o senhor já está morto. Para mim o senhor já não faz mais parte da minha vida. Para mim o senhor já morreu. E ele justamente deixou de ser filho naquele momento e simplesmente ficou longe do seu pai, com sua herança. Mas a Bíblia vai falar também que existia uma pessoa dentro da casa que também foi beneficiada. O filho mais velho. O filho mais velho ficou dentro de casa. E a Bíblia vai falar que quando vai repartir a fazenda, ele vai repartir entre eles. Se estava repartindo entre eles, aquele que ficou dentro de casa também ganhou a herança. Existia uma regra naquela época também, que quando eu via esse conflito familiar dentro de casa, a terceira pessoa que estava fora daquele contexto dos brigões, que no caso aqui estava o pai e o filho, era o filho mais velho. Era o mais próximo. Era ele que tinha que chegar para aquele idoso e falar assim: meu irmão, você está errado. Você é o filho mais novo, você está pedindo a sua herança para o nosso pai, desrespeitando ele e ainda saindo de dentro da casa do pai, saindo de perto do pai. Você está errado. Era esse filho mais velho que tinha que reconciliar o filho mais novo com o pai. Porém, ele não quis fazer isso. O que nós vamos fazer é ele caladinho. O que nós vamos ver é ele caladinho. Ele vê aquilo ali acontecendo, mas ele não chega para os dois que estavam ali fazendo isso, o filho mais novo, bem rebelde, ele não chega e fala assim: ó, meu irmão, faz isso não. Não, fica calado. Por quê? Porque talvez em seu coração já não estava mais próximo ao pai. Ele também queria uma parte, porém ele não queria se queimar. Você já viu isso? Você já viu alguém esperar outra pessoa tomar uma decisão? Não, deixa eu lá tomar uma decisão. Quando ele tomar a decisão, eu vou junto e ninguém vai nem perceber eu. Vai só perceber ele. Foi isso que aconteceu aqui. Existia uma regra naquela época que quando ele se desligava e desrespeitava seu pai, ele tinha que ir para o meio da cidade. Ele iria para o meio da cidade e lá eles faziam um ritual. Eles pegavam um jarro e levavam para o meio da cidade, junto com o filho. E no meio lá de todo mundo lá, eles quebravam o jarro no chão. E eles falavam para o filho que estava deixando seu pai, desrespeitando seu pai. Falavam: foi assim que você deixou o coração do seu pai. E assim que você também deixou ferido o coração dessa cidade. Naquele momento ele foi expulso. Naquele momento ele estava falando: não existe uma reconciliação para a sociedade, não existia mais reconciliação do filho com o pai. Mas eu tenho uma novidade para vocês. O pai, ele não se comporta como um povo da cidade. O pai, ele não se comporta como um povo de fora. O pai, ele não se comporta como os vizinhos se comportam. Porque ele entende o coração do filho. Porque mesmo a cidade está falando para ele: não existe mais reconciliação com você e seu pai. Mas o pai está falando: existe uma reconciliação comigo e meu filho, é só ele voltar. Talvez aquilo que eu estou querendo comunicar ao teu coração é algo surpreendente à tua alma. Talvez o mundo aí fora falou para você: não existe mais oportunidade.
Não existe mais nada que faça você chegar perto de Deus. Você é uma pecadora. Alguém já ouviu isso? Você já pecou demais. Ei, você está fazendo coisas erradas. Você não tem mais direito de estar dentro de uma igreja. Você não tem direito de estar na casa do Pai. Você não tem mais direito de adorar a Deus porque tua boca é imunda. Você pisou onde não tinha que pisar. Você andou onde não tinha que andar. Você falou que não tinha que falar. Mas eu tenho uma novidade para você. O pai, ele sempre espera o filho voltar. Não, você não entendeu. O pai, ele sempre espera o retorno do seu filho. Existe filhos de Deus aqui? Existe filhos de Deus aqui? Eu vou perguntar mais uma vez, existe filhos e filhas de Deus aqui nessa noite? Querido, então Deus está de braços abertos para receber você. Você não está acreditando nisso? Você não consegue sentir isso no teu coração? Você não consegue sentir isso na tua alma? Você não consegue expressar isso no teu coração e dizer, realmente eu sou amada de Deus. Realmente eu sou querido do Pai, realmente eu sou uma pessoa amada. O pastor está falando aí, eu estou acreditando, você consegue sentir isso? Talvez alguém aí fora falou para você, não tem jeito. Talvez alguém fora falou para você, não dá mais, tira a tua vida. Ei, chegou o momento de você desistir. Chegou o momento de você jogar tudo fora, jogar para o alto da tua vida. Ei, Jesus Cristo está aqui dizendo, ei, não é o fim. Não é o fim, é apenas o começo de uma história que Deus quer fazer na vida de cada um de vocês aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor venha estar, Deus, tocando em corações aqui nessa noite, Pai, tocando em vidas aqui nessa noite, Espírito, é o Senhor que convence, é o Senhor que mostra, é o Senhor que faz todas as coisas. Faz Jesus, aleluia. E esse filho saiu. A Bíblia vai falar que ele vai para uma terra longe. E quando ele vai para essa terra, ele começa a gastar tudo. Ele começa a gastar tudo que seu pai tinha dado para ele. Ele começa a beber, ele começa a ir para a festa, ele começa a farrear, ele começa a distribuir dinheiro, porque ele pensava que um dia não iria acabar. Mas a Bíblia vai falar que um dia chega a fome sobre aquele lugar. Chega a necessidade naquele lugar. E aí, quando chega a necessidade, o filho lembra que ele tem um pai. Não fica triste, querido. Quando você pensar, mas eu vou para a igreja hoje, eu vou adorar a Deus hoje eu vou me ajoelhar porque eu estou no final de tudo, eu necessito de Deus. Não fique triste quando você faz isso, fique alegre. Porque é em meio à fraqueza que o Senhor te responde. É meio à necessidade do teu coração que o Senhor contempla as tuas lágrimas. Parece até uma palavra de coach aqui. Mas é Bíblia, querido. É Bíblia. É Bíblia. Deus é um Deus justo. É um Deus de perdoar pecado. É um Deus de perdoar iniquidades. E Ele está aqui nessa noite para perdoar vocês. Você crê nisso? Se eu perguntasse quem errou aqui, eu acho que até quem está fora aqui, os animais que estão passando no chão e levantar a mão. Eu errei. Essa é a conjectura, viu, gente? O pastor está ficando doido. Ninguém, irmão. Olha para o seu lado aí. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Você acha que essa pessoa aí não errou hoje? Você acha que essa pessoa aí não pecou hoje? Você acha que essa pessoa aí não fez uma coisa errada hoje? Você acha que essa pessoa aí falou com Deus hoje? Olha para a cara dela e fala assim, será que essa pessoa falou com Deus? Será que ela tirou 1 hora do seu dia de joelhos? Olha novamente para essa pessoa que está do seu lado. Será?
Todos nós necessitamos da presença de Deus. Todos nós carecemos da presença de Deus. Esse menino estava longe do pai. E ele fala o seguinte: eu quero voltar para o meu pai. Eu quero ir para o meu pai, mas eu sei que quando eu voltar, eu só vou voltar como servo. Como servo. Eu não posso voltar como um herdeiro. Eu não posso voltar como um menino que saiu de casa naquele tempo, que estava tudo bem, agora eu não posso voltar dessa forma. E aí ele fala o seguinte: até os porcos comem pão. Eu estou comendo as bolotas dos porcos. Sabe o que é as bolotas, gente? Os porcos que ele está falando aqui. É isso que você está pensando nele. É coisa ruim. Coisa ruim. As pessoas não davam pão para ele. As pessoas não davam coisas para ele. Ele começou a padecer por necessidade. Começou a passar por necessidade naquele momento. E ele fala: eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do papai, porque lá até os servos comem melhor. Até aqueles que servem a mesa comem melhor. Então eu vou lá e vou voltar para a casa do pai. Talvez hoje essa noite você está dessa forma. Comeu tantas coisas ruins aí fora. Eu não estou falando de algo físico. Eu estou falando de algo espiritual. Talvez você se alimentou tanto de outras coisas que não seja da presença de Deus. E essa noite é a noite que Deus quer reconciliar-se contigo. E você se reconciliar com Ele. É a noite que o Pai está de braços abertos falando: vinde bendito no meu Pai. Vinde bendito no meu Pai. E aquele menino pegou as suas coisas. Eu acho que ele não tinha para nada. E ele sai direto para a casa do pai. E quando chega na casa do pai, sabe quem está na porta esperando ele? O pai dele. O primeiro que vê o filho é o pai. A sociedade não viu. O povo daquela cidade não viu. Apenas o pai conseguiu enxergar o seu filho de longe. A Bíblia vai falar assim. E quando o pai avista seu filho, ele sai correndo. Correndo encontra o filho. Ele dá um abraço no filho. Ele começa a gritar: alegremos, vamos se alegrar, porque aquele que estava longe agora voltou. Aquele que estava distante agora está conosco novamente. Mas eu queria voltar um pouquinho para vocês e contar como foi a busca desse pai com o filho. E vocês vão ligar aí uma história bastante interessante da Bíblia. O filho, quando ele chega, o pai ele sai correndo, disparado para abraçar seu filho. Só que naquela época não era comum o homem correr. Vocês sabem disso? O patriarca da casa não era comum ele correr. Ele vestia o vestido longo. E aquele vestido impedia dele correr. Ele só fazia caminhar devagarzinho, elegante, sem pegar muita pressão, devagarzinho, mostrando que ele tinha equilíbrio. Era dessa forma. Só que quando o pai avista o filho de longe, ele faz o quê? Ele puxa o vestido dele. Isso aqui é história, viu? Ele puxa o vestido dele e sai correndo. Sabe o que foi que o pai fez aqui? Ele se humilhou, porque o pai daquela época ele não corria. Ele fez duas coisas erradas que não podia fazer naquela época. Era correr e mostrar suas pernas. Vocês sabem disso? No século I, naquela época que Jesus está falando aqui, historicamente, nesse contexto, era isso que estava acontecendo. E ele simplesmente colocou os seus vestidos para cima e saiu correndo, mostrando a sua nudez, assim podemos dizer, e indo ao encontro ao filho. E quando ele abraça o filho, ele fala assim: coloque sandálias novas no pé dele, coloque um anel em seu dedo, traga um bezerro cevado, aquele que eu preparei, vou amassar aqui na brasa, porque hoje é dia de festa. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia que o Senhor marcou para salvar os filhos perdidos.
Hoje é a noite que o Senhor marcou para salvar os filhos que estão distantes da casa do Pai. Por quê, meu querido? Meu querido, Ele todos os dias está de braços abertos para receber cada um de nós. Mas eu quero falar para vocês que não adianta só estar dentro da casa do Pai. Eu vou falar para vocês agora do segundo filho. O segundo filho, quando o filho novo volta, ele está no terreno, trabalhando, e ele volta. Quando ele vai voltando, ele vê aquela movimentação e ele pergunta: o que está acontecendo aí dentro dessa casa? E um servo fala: tu não soube? O teu irmão que estava perdido, agora ele voltou para a casa do pai. Mas não pode, ele pegou toda a herança, ele humilhou nosso pai, ele fugiu dessa casa, não pode fazer isso, mas ele fez. O filho estava dentro da casa do pai, mas não estava na presença do pai. Eu vou falar um pouco mais leve para você entender. O filho estava dentro da casa do pai, mas não tinha o pai como pai. Tinha o pai como o Senhor. E todo mundo que tem um pai como o Senhor se sente certo. E o Senhor está falando aqui é com essa coisa, entendeu? Eu confundo. E ele pegou, teve seu pai, pertinho dele sempre, mas não tinha a presença de um pai. Vocês entenderam o que eu estou tentando falar aqui para vocês? Porque existe muitas das vezes um período que nós temos um pai, mas nós não sentimos. Nós não se sentimos filhos dele. Se sentimos apenas alguém que ele botou no mundo. Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Com Deus, Ele pega em nossos braços, Ele nos abraça, Ele nos chama para perto dele e nos faz filhos, herdeiros, nos faz realmente amados por Ele. Foi isso que o Pai fez. O filho que estava dentro da casa estava distante do pai. O filho que estava distante agora está próximo do pai. E pode ter certeza, ele nunca mais vai querer sair de perto do pai dele. Mas eu não botaria ele de fora, eu não botaria ele dentro de casa de novo. Talvez alguém pensasse assim hoje, Raíssa. Ele pegou o dinheiro todo do pai, gastou todo o dinheiro, agora quer voltar para a casa dele. Gastou a vida dele todo dia fazendo coisa errada, agora ele está dentro da casa do pai. Quer estar na presença do pai. Mas ele passou o tempo todinho fazendo o que não presta, agora quer ser crente. Já ouviu eu falar isso? Não, passou o tempo todinho fazendo o que não deve, agora quer ser herdeiro do céu. Querido. Porque Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu tenho certeza, se você ainda não tomou essa posição de adorar o Pai em espírito e em verdade, chegou a tua noite. Chegou a tua noite. Chegou a tua noite de você simplesmente deixar de ser uma pessoa comum e se tornar filho de Deus. Se tornar filho amado por Deus. Se coloque de pé nessa noite.